Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, senhoritas e senhoritos, jovens e todo mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o episódio 17 de Darling in the Franxx. Foi um episódio muito bom. Darling tá melhorando a cada episódio. Teve um pouco de ação, teve um pouco de tudo. Vamos citar alguns pontos, porque esse vídeo eu quero tentar fazer curto, mas foi muita informação nesse episódio. Vamos lá. Primeiro ponto, Zerotsu e Hiro. Eu já vou falar eles e daí eu já quero citar outros pontos porque o centro do episódio foi muito a Kokoro. Então vamos lá. Tem cenas fofinhas como tá tendo em todo episódio. Zerotsu continua a melhor personagem, carismática, fofa, tudo. E ela viu os chifres do Hiro. Tanto que foi mostrado daí no episódio. De tanto o Hiro já pilotar com ela, ele já é um Rossauro. Então, esse era um dos pontos legais a se falar. O chifre do Hiro e as cenas fofas deles. Outro ponto. Pra terminar, Hiro e Zerotsu. A Zerotsu fala que ela foi... Sim, isso a gente pode falar. Ela foi enganada pelos adultos. Eles falaram que quantos Urossauro, se ela matasse, ela mais rápido viraria humana. Isso foi uma enganação, tanto que no episódio ela já falou que ela foi boba de ter acreditado nisso. Mas foi outro ponto a se destacar da Zerotsu. E último ponto, falando da Zerotsu, que vai ficar uma confusão agora, mas quando você ver o final desse vídeo, você vai entender esse primeiro ponto. Ela não pode ser mãe. Como ela falou, ela não pode deixar a marca dela no mundo. Que ela diz que inveja que ela tem dos outros, porque eles podem deixar a marca dele no mundo, ela já não pode. Então ela não vai poder ser mãe. Os adultos devem ter feito alguma coisa durante esse processo para que ela não pudesse ser mãe. Mas depois espero que você entenda. Vamos daí chegar nos outros pontos. Mas era esses os pontos que eu queria falar de Hiro Zerotsu. O chifre do Hiro crescendo. Ele já é o Rossauro, querendo ou não, pelo menos já tá a um passo a mais. Zerotsu que foi enganada pelos adultos. E ela não pode ser mãe. Agora vamos falar de outro ponto. Nana e Hachi. A Nana e o Hachi, eu só fui pensar agora, nesse episódio 17, que eles são de um dígito também. E o Hachi é do dígito 8 e a Nana é do dígito 7. Eu fui ver uma imagem na internet, eu tava vendo, eu vi uma imagem na internet pra perceber isso, que tava o número 7 e o número 8. E daí depois eu pensei, ela é chamada de Nana. Nana é 7. E o Hachi, 8. Tipo, eu já poderia ter percebido isso desde os primeiros episódios e só fui perceber agora. Mas tudo bem. Eles são um dígito, eles pilotavam Franxx também, e pelo jeito eles tiveram a puberdade deles cortada. Daí eles já viraram adulto, conforme o episódio foi mostrando. Porque a Kokoro e a Nana discutem, e daí parece que a puberdade dela tá voltando, ela tá tendo uma recaída. Tanto que foi mostrado desde uma semana que ela tava acompanhando ela já tava irritada. Então, digamos que tá voltando. Daí o Hachi fala com o professor isso, daí ele fala, então a Nana já está inutilizável. Mas daí, foi esse o ponto que eu queria falar. Eles pilotavam Franxx, pelo jeito eles tiveram a puberdade dele cortada. Também foi mostrado que eles passaram por uma doutrina emocional, então tiveram também os sentimentos deles, digamos que cortados. E pelo jeito a Nana tá voltando até as memórias de volta dela retornadas, os sentimentos dela retornado. Mas Nana e Hachi, era isso que eu queria falar, eles voltaram nesse episódio. Aquele teste final que era do professor já passou. E eles estavam monitorando durante esse um mês inteiro do esquadrão sozinho, eles estavam sendo monitorados por eles. Mas vamos para outro ponto agora. Os Nines. Eles chegaram desde o começo do episódio a mando de ordens do Papa e dos adultos e estavam monitorando o Esquadrão 13. Vendo tudo que o Esquadrão 13 estava fazendo. Daí eles falaram que todos os esquadrões sobreviventes estavam reunidos em um local como chamado Campo de Refugiados, onde estavam ajustando, arrumando os Franxx. Daí também... deixa eu ver... Aquele loirinho dos Nines, que é chato, mas a gente gosta. Por mais que ele seja, digamos, um vilãozinho, ele é aquele vilão que a gente tem até simpatia. Ele discutiu com a Zerotsu discutiu com ele, mas não uma discussão grave, digamos. Só foi uma discussão assim que ele sempre tem. Daí, a Ichigo achou, vocês vieram aqui para pegar Zerotsu. Daí um dos Nines também falou, rindo, a gente não é babá dela, a gente só somos companheiros dela. Apesar que ela não está feliz de ter nos visto aqui. Daí que foi pra cena que ela discutiu com aquele dos Nines.
que pelo jeito ela era chamada de Rota, alguma coisa assim. Daí ela falou, Zerutsu, Boku no Namae wa Zerutsu. Ela falou isso porque foi o nome que o Hiro deu pra ela. Ela falou, esse foi o nome que o meu Darling deu, então é Zerutsu. Daí foi isso, passou, daí pronto. Que mais? Hachinana já foi. Isso dos Nines já foi. Eles retornam daí pro Papa no final do episódio, falando tudo o que aconteceu. Daí, pelo jeito, o próximo episódio vai pegar fogo. Mas vamos falar de fogo. A Kokoro que estava fogosa nesse episódio. Porque foi ela que foi o centro do episódio. Ela se encontrou com um dos Nines. E ela, sem querer, quase esbarrou com ele e deixou o livro cair. Daí os Nines pegam o livro e daí começam a ver parto, reprodução, tudo que o Papa não ensinou. Daí depois eu já chego falando da discussão dos Nines com o Esquadrão 13. Porque agora vamos falar da Kokoro. Sim, ela e o Mitsuru fazem aquilo, vão fazer. Apesar que na primeira vez o Mitsuru ficou todo envergonhado, com medo e não quis. O Zoromi também chegou, daí não deu. Daí depois essa parte já foi. Mas por quê? É mostrado, a Kokoro falou que ela quer ter um bebê. Ela falou que daí é todo um questionamento que faz. Mas não é o Papa que nos tinha criado? Daí ela falou, não, a gente é igual os animais. Foi feita a reprodução, tudo aquilo, né? Como eles vieram ao mundo, vocês sabem. Daí gera todo esse questionamento. Daí os Nines chegam discutindo com o Esquadrão 13, falando, você é ruim, você é nojenta. Foi mais ou menos isso que aquele loirinho falou pra Kokoro. Daí a de óculos já mete um tapão na cara do loirinho. Daí também a Kokoro falou tudo isso, que toda aquela explicação que eles vieram como os adultos, vieram como tudo. Daí, o que mais dizer? Após toda... daí na hora, em vez... A discussão foi parada, que daí o Hachi e a Nana chegaram. Daí finalmente foi chegado, daí eles falaram que era o teste final que o professor mandou do Esquadrão 13. Falando pra Kokoro. Daí depois mandam a Kokoro ir pro quarto dela, tudo. Os Nines estavam indo embora, acredito eu. Só foi pra monitorar e pra causar aquela confusão que eles chegaram. Daí o Esquadrão 13 tava todo reunido, conversando. O Mitsuru tava em um canto pensando. Depois ele foi falar com a Kokoro, que daí foi quando ele teve a vontade de um beijão nela. Falou que quer fazer ela feliz. Daí foi quando eles fizeram aquilo. Mas sobre o que eu ia falar? O professor falou que ele nunca passou pela cabeça dele que ele ia ver a ideia de reprodução de primária, alguma coisa assim que ele falou. Eu devo estar colocando na tela a imagem que ele falou isso. E tivemos nesse teste final, pelo jeito, não sei se foi como o professor queria, mas passou uma ideia que nunca ia passar pela cabeça dele. Tivemos Hiro com chifre, Zerutsu que foi enganada pelos adultos, mas isso a gente já desconfiava. Daí ela também que não, a hora daí que ela falou que ela tem inveja dos outros, que era quando todo o Esquadrão 13 estava reunido, falando que ela não vai poder ser mãe, porque daí, pelo jeito, os adultos devem ter feito algo com ela, né, quando ela era criança, por isso que ela não vai poder ter filhos, digamos. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. O gênero. O loirinho falou que o gênero pouco importa. É um empecilho. Ele só tem isso para pilotar os Franxx. Então, como daí depois a Nana falou que também é só para pilotar os Franxx. Então, isso é uma coisa que a gente já sabia, mas digamos que no processo, como foi falado da evolução humana, eles esqueceram isso de gênero e pouco importa. Eles estão, digamos, em outro nível, segundo o Esquadrão de classe alta. Mas isso é uma coisa bem confusa, quem viu, viu. Vamos para o assunto final, deixa eu ver o que mais tem pra falar. A Princesa Rossauro, nossa, quase que eu esqueço, foi onde teve a cena de ação. Aqueles caras que tinham sido mandados pelos Papa, é da mesma linha do Papa, mas que foram lá, eles, pelo jeito como a Princesa Rossauro falou, impostores de humanos. Eles
pelo jeito, nem humanos são mais, porque quando foi tirada aquela máscara não tinha nada de corpo, não tinha cabeça. Então eles tentam adiar, digamos, a morte, eles tentam ter uma sobrevida, alguma coisa. E pelo jeito eles estão segurando algum rossauro, porque como foi falado, ele nunca imagina que vai ser atacada pela mesma criatura, então eles estão sob o comando de algum rossauro grande. Mas mostrou a princesa Rossauro, que quem vê Tokyo Ghoul deve ter lembrado das Kagunis, porque ela acabou com aqueles adultos facinho. Então, daí ela consegue mandar as palavras direto para a cabeça, o cérebro das pessoas. Ela nem precisa abrir a boca falar, ela já manda, digamos, telepaticamente. Então, ela é forte pra caramba. Tomara que mostrem no próximo episódio mais dela. Com certeza a Zerotsu e ela tem algum envolvimento, porque essa abertura tá me deixando com a cabeça pensativa. Aquelas mãos de Orossauro, a Zerotsu dentro, então tem alguma coisa. Mas era esse o vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, compartilhe, dê like, pois é muito importante você se inscrever e dê like. Então faça isso, por favor. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo onde tivemos chifre do Hiro, vários questionamentos envolvendo a Zerotsu, como... várias afirmações, como... ela foi enganada, ela não pode ser mãe, e também cenas fofas envolvendo ela. Tivemos os Nines, que é legal de ver até eles. Também tivemos a Kokoro e o Mitsuru, que finalmente fizeram aquilo. Tivemos Nana e Hachi, que eram pilotos de Franks. Então foi um grande episódio. Até o próximo vídeo.